Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Farinhas e nesse canal ajudo advogados a negociar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus colegas. O tema do vídeo de hoje é a história real de Oppenheimer e o que podemos aprender para as nossas negociações. Vocês sabem quem foi Julius Robert Oppenheimer? Bom, vocês já devem ter ouvido falar no novo filme de Christopher Nolan, um dos mais assistidos nos cinemas nas últimas semanas. Então, Oppenheimer ele foi um físico norte-americano que liderou o projeto Manhattan, criando as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esse filme ele mostra um pouco da vida do físico e principalmente que depois do lançamento das bombas, o Oppenheimer arrependido, né, passa a opinar aí pelo banimento total das armas nucleares e também se opôs aí à criação da bomba de hidrogênio. Mas ele acabou sendo perseguido pelas autoridades norte-americanas e teve a sua carreira manchada. O filme, então, narra o julgamento ao qual Oppenheimer foi submetido em 1954, porque a autorização de segurança dele, que dava acesso a todos os segredos atômicos do governo lá dos Estados Unidos, enfim, essa autorização ela foi suspensa. E ele estava sendo acusado de estar filiado ao Partido Comunista e supostamente ser um agente espião da União Soviética nos Estados Unidos. Então, depois de 19 dias de audiências secretas, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos revogou essa autorização de segurança do Oppenheimer e isso acabou levando ao fim da sua carreira, devido à grande humilhação que ele sofreu. Então, antes considerado um grande herói da ciência, Julius Robert Oppenheimer passou a viver como um homem de reputação manchada e morreu de forma melancólica em 1967, aos 62 anos. Esses momentos do filme que mostram as cenas das audiências deixam muito claro que foi um procedimento injusto, parcial e até ilegal. Mas a partir delas, eu gostaria de trazer para vocês alguns aspectos importantes, especialmente sobre como negociar com pessoas difíceis. Porque nós podemos perceber que o promotor que conduz as audiências no filme, por exemplo, ele era uma pessoa que não deixava ninguém falar, que induzia a audiência a todo momento para que os depoimentos e as perguntas fossem favoráveis a ele e que fossem contrárias ao Oppenheimer, né, que manchassem a sua reputação e que induzissem ali para que o procedimento fosse realmente de revogar a credencial de segurança do físico. Então, gostaria de tratar com vocês desses aspectos. E o primeiro ponto importante, pessoal, é manter a calma e o profissionalismo. O filme, ele mostra pra gente que a estratégia do advogado do Oppenheimer era evitar ali discussões emocionais, confrontos pessoais e se concentrar, então, nos problemas em questão, assim como nas soluções possíveis. E isso é essencial para uma boa negociação, né? A gente sabe que se deixar levar ali para um lado emocional, o que poderia acontecer, sem dúvida, durante as audiências ali, porque é o que a outra parte normalmente quer que aconteça, né? Às vezes a pessoa tem um jogo de manipulação e ela quer nos trazer para um jogo emocional em que nós nos sintamos abalados de alguma forma, tanto nós como advogados, como o nosso cliente, e aí é o nosso papel de trazer o nosso cliente para a realidade, fazer com que ele racionalize aquela questão e nós também conseguir ali manter, né, que nós consigamos nos manter calmos e profissionais a todo tempo, de forma estratégica. Segunda questão, ouvir atentamente e demonstrar empatia.
Ai, Dani, você fala tanto de empatia, você fala tanto de escuta ativa, né? Por que isso? Ouvir as preocupações, né? Os pontos de vista da outra parte com atenção genuína, tentar entender a perspectiva do outro. Gente, porque isso ajuda a reduzir a hostilidade, ajuda a criar um ambiente muito mais propício para a resolução efetiva dos problemas. No filme, tem uma cena em que a esposa do Oppenheimer está prestando depoimento. A gente percebe que ela cria conexão com um dos membros da comissão em um momento que ela demonstra empatia. E naquele momento, até faz com que a gente pense que a audiência vai se conduzir para um outro sentido, né? A gente vê que eles começam a demonstrar empatia com ela ali e com ele também, e a gente imagina que vai ser conduzida para um outro sentido. E no final da audiência, na verdade, o parecer não é unânime, tá? Pelo que eu me lembro, são 2 votos contra 1. Então, houve um parecer favorável para que a credencial de segurança do Oppenheimer fosse renovada. Mas, como foi 2 contra 1, então ela não foi renovada, né? A gente vai seguir na sequência do vídeo aí falando sobre isso. Mas por que isso é importante? Então, essa cena, esse exemplo, traz para nós que realmente a demonstração de empatia, a escuta ativa, a atenção genuína, elas nos auxiliam sim a criar esse ambiente menos hostil, né? E que traga para nós aí uma possível composição. Terceiro aspecto importante: ser objetivo e se basear em fatos. No filme, a gente consegue perceber essa estratégia a todo momento nas cenas das audiências. Tanto nos depoimentos do Oppenheimer, nos depoimentos da esposa dele, quando eles são questionados sobre eventual filiação aos partidos, enfim, eles respondem com muita convicção, eles se baseiam em fatos. Quando a comissão vem com documentos que eles não conhecem, eles afirmam que desconhecem, então não fica aquela coisa muito nebulosa ali na audiência. E eu acredito que isso tenha sido uma estratégia do advogado deles, porque a gente também percebe essa posição nos argumentos do advogado. Então, pessoal, quando vocês forem responder às demandas ou às alegações da outra parte, do outro negociador, seja ele advogado, seja a parte contrária lá no processo em que vocês estão trabalhando, ou mesmo quando não há processo, é imprescindível que vocês sejam objetivos e se baseiem em fatos sólidos. Vocês apresentem os seus argumentos fundamentados, seja na lei, seja na jurisprudência, em algum precedente relevante, em algum critério objetivo, né? Como nós já trabalhamos isso em outros vídeos aqui no canal. Isso vai ajudar a neutralizar argumentos infundados ou até a trazer para aquela questão do jogo emocional, que não é o que a gente quer aqui nas nossas negociações, não é mesmo? Outra questão importante: explorar interesses comuns. Esse não é um aspecto que a gente consegue visualizar aqui no filme, tá? Mas é importante identificar algum interesse compartilhado entre as partes, mesmo quando existem conflitos. Então, a gente destacar os benefícios mútuos que podem surgir de um acordo e enfatizar a importância de encontrar soluções que atendam aos interesses de ambos. Depois, utilizar técnicas de negociação colaborativa. Então, ao invés de optar pelo ataque frontal, adotar aquela abordagem confrontadora, é importante a gente optar por essas técnicas de negociação colaborativa. Então, buscar soluções criativas que vão atender os seus interesses e também os interesses do outro, e explorar essas possibilidades de uma negociação integrativa, né? Uma negociação ganha-ganha. Estabelecer limites e defender os seus clientes. Gente, claro, é muito importante manter a cortesia e o respeito o tempo todo, só que é fundamental também estabelecer limites claros. E o advogado do Oppenheimer, ele demonstrou o tempo todo que ele defendia os seus interesses, os seus direitos de forma firme,
mas respeitosa. Ele não hesitava em refutar alegações injustas ou ilegais da comissão. Então, isso que eu quero trazer para vocês. É importante a gente estabelecer esses limites e defender os interesses dos nossos clientes a todo momento. Mas, claro, de forma respeitosa, evitando hostilidade, evitando ataques frontais, evitando qualquer situação que possa nos levar para uma questão emocional aí, trazer algum problema para a nossa negociação. Outra questão interessante da gente trazer quando a gente está negociando com pessoas difíceis é considerar a possibilidade de envolver um mediador ou de trocar o negociador. Esse também não é um aspecto que a gente consegue trazer aqui do filme, só que é interessante porque se a negociação ela se torna extremamente difícil e as partes estão ali numa situação que está assim emperrada, dá para considerar essa possibilidade, né? Tanto de um mediador que vai auxiliar vocês, como de trocar um negociador. E por que eu falo isso? Falo isso com experiência própria de algumas vezes em que eu pedi para algum colega advogado negociar numa situação em que eu estava negociando. Então, que ele se apresente como uma pessoa parceira que trabalha comigo e tudo mais, mas ele passe a negociar com aquela pessoa. E às vezes a forma de abordagem que o meu colega tem é outra. Às vezes isso pode parecer, né, machista ou, enfim, complicado, mas às vezes, por ser homem ou ser mulher e estar negociando com um homem, uma mulher, faz diferença, vocês sabem que faz, a gente sabe, eu já passei por isso. Então, é uma estratégia que pode sim ser adotada e pode ter efetividade. Porque, claro, nós estudamos aqui as técnicas de negociação, né, para que todos consigamos aplicar aí da mesma forma, mas cada um tem a sua personalidade, cada um tem um jeito de abordar a outra parte, e isso pode ser utilizado aí na hora de negociar. Então você consegue fazer essas estratégias aí dentro da sua equipe, fazer essa troca, e até mesmo a pessoa da sua equipe pode mediar essa conversa, né? É uma possibilidade bem interessante que pode ser efetiva quando vocês estão negociando com pessoas difíceis. Depois, manter o foco no resultado. Gente, é importante a gente não se distrair e não nos desviarmos do objetivo principal da nossa negociação, que é o interesse do nosso cliente, né? Então, se for necessário, a gente precisa lembrar a outra parte disso também, porque às vezes, por vezes, a outra parte está esquecendo e ela quer voltar a falar do mérito ou de coisas que nada tem a ver ali com o processo de negociação. E aí a gente precisa lembrá-la, então, do que a gente realmente está fazendo naquela reunião e dos benefícios de se alcançar um acordo, ao invés de prosseguir ali com aquele litígio longo e custoso. Outro aspecto importante, uma observação que a gente pode fazer aqui ao negociar com pessoas difíceis, e eu trago essa observação, inclusive, da Escola de Negociação de Harvard, eles usam esse termo, né? Vá até a janela. O que isso significa? Isso significa fazer uma pausa para reflexão. Existem situações em que as partes elas estão muito distantes, né? Elas têm posições ali muito rígidas, não tem progresso na negociação, tá partindo para a questão emocional, tá tendo ofensa, tá tendo ataque frontal ali e parece que tá piorando o conflito, a negociação não vai para frente. Nessas situações, uma pausa para reflexão pode ser muito útil. Porque aí as partes vão pensar sobre aquilo que falaram, vão ter insights durante a pausa, vão poder reconsiderar suas posições e reavaliar as suas abordagens. E além disso, durante essa pausa, e eu não tô falando ali de 10, 15 minutos, tá, gente? Muitas situações vocês podem remarcar a reunião, né? Vocês fizeram uma reunião para tentar negociar, não tá indo para frente, vamos reagendar. Ou é por telefone, vou desligar e vou voltar a ligar em outro momento.
tá? Você pode dar um dia ou mais de pausa, não precisa ser minutos ou horas ali no mesmo dia. Porque durante esse período você também pode buscar informações adicionais, você pode consultar outros colegas, alguém que seja especialista naquela área que você está negociando, vamos supor que seja direito de família, e você não tem um conhecimento tão aprofundado naquele assunto. Enfim, você consegue alinhar suas estratégias. A gente sabe que pode acontecer, né? Por mais que a gente se prepare muito para uma negociação, pode acontecer da gente ser surpreendido no momento da reunião, e essa é uma estratégia de você conseguir realinhar a sua preparação e as suas estratégias. Então, ir até a janela, às vezes, é muito importante. Por fim, pessoal, a gente precisa ter em mente que cada caso é um caso. Cada negociação vai envolver uma preparação, uma estratégia e uma abordagem diferente. Por que eu tô falando isso? Dani, o advogado do Oppenheimer, então, ele era bom, ele sabia lidar com pessoas difíceis e mesmo assim o Oppenheimer perdeu a credencial de segurança dele? Sim, perdeu. No filme, aparece que ele foi perdoado, ainda em vida, aparece ele recebendo uma premiação, como se fosse uma medalha, aparentemente de honra ao mérito, algo assim, nos Estados Unidos, só que não foi bem isso que aconteceu, tá? Na verdade, ele perdeu mesmo a credencial de segurança, ele encerrou a carreira naquele momento, ele se sentiu totalmente humilhado, ele realmente veio a falecer com 62 anos, e o que aconteceu foi que em 2014, no governo do Barack Obama, ele tornou pública aquelas páginas das audiências secretas contra o Oppenheimer, e aí os historiadores, especialistas, enfim, dessa área nuclear aí estudaram todo aquele processo e foi constatado que realmente não havia nenhuma evidência contundente contra o físico Robert Oppenheimer. E a partir disso, então, esses especialistas concordaram aí de maneira geral que a medida mais correta teria sido inocentá-lo. E só em novembro do ano passado, pessoal, em novembro de 2022, a secretária de Energia dos Estados Unidos escreveu em um comunicado alegando, então, que a decisão original da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos sobre a autorização de segurança do Oppenheimer fazia parte de um processo falho que violou os próprios regulamentos da comissão. Então, realmente foi um procedimento injusto. A gente sabe que isso envolve uma questão histórica, né? Aconteceu há muitos anos atrás, em um período ali pós-guerra, né, em um período de Guerra Fria ali, encerrando a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já entrou naquele período de Guerra Fria, junto com a Rússia, enfim, e aí tinham questões políticas envolvidas, questões culturais diferentes do que nós temos hoje em dia. A gente busca se encaminhar para procedimentos mais justos e os mais éticos possíveis, mas a gente sabe que ainda acontecem injustiças. Mas o que eu quero dizer para vocês é que cada caso é um caso. E claro, hoje nós temos o filme aí em homenagem a esse cientista, né? E também para retratar essa questão da injustiça do procedimento, enfim. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que justamente cada situação é única e que diferentes abordagens podem ser necessárias dependendo do contexto e das situações ali envolvidas. Mas a gente pode aí trazer, a partir desse filme e dos trechos das audiências que foram trazidos, alguns aspectos importantes e estratégicos que o advogado do Oppenheimer utilizou e obteve sucesso, ainda que parcial, né? A gente viu que houve ali uma divergência no julgamento, então uma pessoa votou de forma favorável, então ele obteve um sucesso ainda que parcial na condução das negociações dele. E vocês assistiram o filme? Gostaram?
Coloca aqui nos comentários se vocês sabiam dessa diferença entre o filme e a realidade, o que vocês acharam, o que vocês acharam dos aspectos que eu trouxe sobre a negociação que podemos relacionar com o filme, se tem algum outro aspecto que vocês trariam para nós discutirmos aqui e interagirmos nos comentários. Nosso vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhem esse vídeo com seus colegas, com seus amigos advogados, para ajudar a levar o conhecimento para o maior número de pessoas possível. Muito obrigada e até a próxima!